Olá, professor. Paz do Senhor. Eu sou o Lucas Gomes. Estou aqui para falar sobre o terceiro tópico da próxima lição, a de número 4, que tem por título A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Eu acredito que você já assistiu a explicação que dei para o primeiro e o segundo tópico. Caso ainda não tenha assistido, volta lá, dá uma conferida, mas não antes de assistir a explicação que darei aqui para o terceiro tópico. Olha, podemos resumir este terceiro tópico como a ciência versus a fé. Até aqui nós falamos, entendemos que Deus ele não é contrário ao conhecimento científico. A ciência tem as suas contribuições para com a humanidade. Contudo, o maior problema está com o que fazem da ciência, que por trás dos atos dos cientistas parece até haver um projeto de desmistificação, e isso a partir de suas lentes, que compreendem que o evangelho, o cristianismo, Deus é um mito, tentam então desmistificar a fé cristã. Porém, quando a ciência contribui para a humanidade, ela deve então ser considerada através das Sagradas Escrituras, ou seja, ela é benéfica se não ferir os princípios da palavra de Deus. Então, no primeiro ponto deste tópico, nós podemos compreender, ou melhor, no segundo ponto deste tópico, nós podemos compreender que Deus deseja que usemos nossas capacidades cognitivas para que ele seja glorificado. É um link do segundo tópico, né? Porque no segundo nos mostrou o mau uso da ciência, ou seja, é o homem também fazendo um mau uso daquilo que Deus deu para ele, toda a sua capacidade cognitiva, pensamento, raciocínio, inteligência, enfim. E então o comentarista nos diz que nós devemos fazer uso de toda essa estrutura cognitiva para louvar o Senhor. Então, quando você cria algo que louva ao Senhor, você está usando uma capacidade cognitiva de criação para adorar o Senhor e daí por diante. Então, quando Adão, personagem do primeiro tópico que falamos aqui, né? Você poderá conferir ao voltar na explicação que dei do primeiro tópico. Quando Adão deu nome aos animais, ele ali glorificou o Senhor através daquele ato. Quando Noé construiu a arca, e olha que coisa interessante, será que Deus chamaria Noé sem ter conhecimentos prévios do que deveria fazer? Com certeza Noé já tinha algum tipo de conhecimento com construções, por que não até dizer embarcações, pequenas embarcações. Deus então o chamou e através do conhecimento que Noé possuía, ele glorificou o Senhor. E assim nós poderíamos falar muitos outros homens, tá? Que não só foram usados dentro daquilo que sabia, mas também receberam de Deus uma capacidade espiritual para continuar criando, para continuar desenvolvendo materiais com as próprias mãos. E aí nós temos como exemplo os dois construtores do tabernáculo, que nos é apresentado no livro do Êxodo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo ele pode melhorar a nossa capacidade cognitiva. Você pode criar muito mais, você pode imaginar muito mais, você pode ser muito mais inteligente. Foi o que Deus fez com Salomão, o segundo personagem do nosso primeiro tópico, que aqui também falamos. Mas o que eu gostaria de acrescentar é que no instante em que Salomão pede de Deus sabedoria, o Senhor de fato faz isso. E a rainha de Sabá veio de longe para poder provar dessa sabedoria e voltou para o seu reinado deslumbrada. Então, o que aconteceu ali no momento em que Deus disse a Salomão que lhe daria sabedoria? O Espírito Santo, ele capacitou a Salomão. O Espírito Santo desenvolveu a sua estrutura cognitiva para que ele fosse além do que ele já era. Então, professor, enfatize isso ao seu aluno no próximo domingo. O Espírito Santo, ele pode também dar capacidade cognitiva, ou seja, fazê-lo mais inteligente, mais sábio, mais esperto. A Bíblia nos mostra Daniel na Babilônia, após os 10 dias comendo somente legumes e vegetais, que o Daniel, Misael, Ananias e o Azarias eram mais robustos, eram mais fortes, mais inteligentes que os outros homens que comeram os manjares de Nabucodonosor. Então perceba você que quando nós usamos as nossas capacidades cognitivas
para glorificar o Senhor, ele então nos usa cada vez mais. No terceiro ponto, então, deste tópico, o comentarista traz um assunto muito importante, que eu me lembro a primeira vez que eu tive contato, e eu quero indicar aqui a leitura que tive, foi o livro Verdade Absoluta, de Nancy Pearcey. O comentarista indica um outro livro de Nancy Pearcey no terceiro tópico, mas eu quero falar especificamente sobre A Verdade Absoluta, um livro fantástico, porque ela fala sobre uma palavra que é desconhecida de muita gente no meio cristão, e é a cosmovisão. O que é a cosmovisão? Cosmo é uma palavra grega que significa mundo, e visão, né, vem daquilo que você percebe. Então, cosmovisão é a sua maneira de ver o mundo. Só que a Nancy Pearcey, ela fala sobre a cosmovisão cristã. Então, é a sua maneira cristã de ver o mundo. E ela fala algo muito interessante, que é sobre a dicotomia que existe aqui no Ocidente, que não existe no Oriente. Que dicotomia é essa? É muito normal aqui no Ocidente nós separarmos vida espiritual de vida profana. O que ela chama de vida profana não é uma vida desregrada no pecado, mas tudo aquilo que não tem uma ligação direta com a igreja, o ministério, ela chama então de vida profana, tá? O trabalho, a faculdade, os amigos, enfim. Isso seria a parte profana da vida. Nós temos o hábito de separar, ou seja, na igreja eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou professor da escola dominical. Só que quando eu saio da igreja, agora eu sou trabalhador, eu também sou professor, né? No dia a dia, eu sou professor de história. Então, fora dali, eu sou profissional na empresa, eu sou marido, eu sou vizinho. E com isso acaba trazendo uma dicotomia, porque as pessoas vivem vidas totalmente distintas, uma vida na igreja e outra vida fora da igreja. Ela diz que no Oriente isso não existe, não existe vida profana e vida espiritual. A pessoa ela tem uma vida só, então ela se comporta da mesma forma em todos os ambientes. E se nós observarmos, é assim que a Bíblia nos orienta a ser. Este é o modo cristão de ser. Essa deveria ser a nossa cosmovisão. E aí, dentro desse assunto, o comentarista lança uma pergunta feita pela própria Nancy Pearcey, né? Do porquê muitos jovens cristãos abandonam a fé quando chegam na universidade. Por que isso acontece? Porque quando ele está dentro da universidade, ele passa a ter contato com coisas que ele nunca ouviu e a ter um tipo de vida que ele nunca teve. Sendo que, na verdade, os nossos jovens deveriam ser orientados a desenvolver desde cedo uma cosmovisão cristã. Ou seja, ele entra na universidade e passa a ver o mundo com as lentes da ciência e não mais com as lentes da fé. Sendo que ele não deveria ver o mundo com as lentes da ciência ou da fé. Ele tem que ver o mundo a partir das lentes bíblicas, independente de onde ele estiver. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou professor da escola dominical, mas também eu sou professor de história. Eu leciono na igreja e também eu leciono em escolas do estado. Dentro da sala de aula, com os alunos do fundamental ou do médio, eu entendo que eu estou ali também exercendo ministério, tal qual quando eu estou na igreja lecionando ou na tribuna pregando. Na igreja, eu estou através do evangelho para salvar vidas. Nas escolas, eu estou através do conhecimento científico, acadêmico, para salvar vidas também da criminalidade, do mau convívio social. Eu também estou ali para salvar vidas. Eu também estou ali para exercer um ministério, ou seja, Deus me levantou para educar, para ensinar, seja com a palavra de Deus, ou seja, com o livro didático nas mãos. Esse entendimento se tem a partir do instante que você compreende que você é um, independente de estar dentro ou fora da igreja. Bom, eu gostaria de falar muito mais, mas o tempo não nos permite. Eu indico então a você a leitura de Verdade Absoluta de Nancy Pearcey. E, claro, desejo a você também uma ótima aula nesse próximo domingo. Professor, se ainda não assistiu às aulas de número 1 e 2, ou melhor, as explicações do tópico 1 e 2 que dei, está aqui no meu canal. Assista. Se já assistiu, eu convido você então a acompanhar a próxima lição de número 5 aqui no meu canal. Irei explicar a você tópico a tópico para ficar mais fácil você acompanhar. Muito obrigado, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, hein? Não esquece de se tornar aqui um inscrito. Deus te abençoe, um forte abraço, obrigado pela sua companhia.